Sejam bem-vindos à 67ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. Boa noite a todos e todas. É com alegria e gratidão que damos prosseguimento ao 7º dia da nossa 67ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. Este ano, de forma virtual, mas com o mesmo afeto e amor. Vamos unir os nossos pensamentos em prece para iniciarmos as nossas atividades de hoje. Soberano amor, colocamos nossos corações contritos, cheios de gratidão, em tuas mãos e rogamos o teu amparo e proteção em mais uma noite de trabalho no bem. Auxilia-nos a compreender a grandeza do momento que vivemos, neste planeta que nos acolhe, para que possamos oferecer o que há de melhor em nossas almas. Seja o amor, o pão nosso de cada dia. O amor que liberta, que acolhe e que partilha. Não nos deixe passar distraídos e desatentos pela dor do outro. Que possamos olhar os pequeninos deste mundo como se olhássemos o próprio Jesus. Irmão zeloso, que veio nos aproximar do amor que reina em todo o cosmos. E que possamos dizer, um dia, já não sou eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, hoje e sempre. Que assim seja. O tema central do nosso evento é o significado da vida. Nós agradecemos à TV Mansão do Caminho por sua gentileza nesta parceria para a transmissão do nosso evento. A Rádio Web Fraternidade de Uberlândia, Minas Gerais, e a Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Informamos que o evento está sendo transmitido também pelo nosso canal do YouTube, da UEVC TV. E agora, nós gostaríamos de fazer um convite muito especial para todos vocês que nos assistem. Vieram os dias que pensávamos que seriam apenas 15, e estamos há 6 meses nos 15 dias, que foram até então o momento mais conturbado que vivemos em nossa curta existência. Em meio a ele, ouvimos dos mais velhos que, espantados, alegaram nunca terem passado por algo parecido. A exigência da época, nós, os jovens, passamos o nosso tempo mergulhados em nossos livros didáticos, os quais, curiosamente, não nos ensinam acerca de como passar por uma... Consequentemente, este nos apresenta, em forma de experiência viva, ainda mais intensa, os sentimentos angustiantes que tanto tentamos superar diariamente, tal como o medo de perder os entes queridos, sem falar na tão destacada ansiedade que assola os dias atuais. No Livro dos Espíritos, na pergunta de número 3, os Espíritos nos esclarecem de que a linguagem humana é totalmente insuficiente para exprimir o real significado da divindade. Diante disso, o paralelo que nos defronta no agora reflete na resposta dos Espíritos, dialogando com questões referentes à compreensão da responsabilidade social, que se encontra enferma. Perante esta realidade que insere principalmente a nós, jovens, num contexto de dúvida sobre o sentido da vida, a 16ª Semana Jovem Espírita de Vitória da Conquista nos convida a uma reflexão íntima e aprofundada sobre este tema, que se faz mais necessário do que nunca. Então, contamos com vocês para que juntos possamos sentir o significado da vida e tornar esse encontro mais especial.
Está aí um convite irrecusável. Vamos acompanhar e prestigiar. E neste momento, vamos convidar mais uma vez o maestro Petrônio Joabe, de Vitória da Conquista, que fará a nossa apresentação musical, executando a canção Em Algum Lugar do Passado, de John Barry. Olá. Obrigado. Nós agradecemos ao maestro Petrônio Joabe mais uma vez por essa linda participação. E neste momento, convidamos nosso querido irmão Alberto Ribeiro de Almeida para a sua palestra da noite. Ele é médico, terapeuta especializado em terapia regressiva a vivências passadas e diretor científico da Associação Médico Espírita do Pará. Alberto dirige a organização não governamental Jardim das Oliveiras, que cuida de crianças e jovens carentes que estão abaixo da linha da pobreza, em Belém do Pará. Para falar sobre o tema Amar Plenamente, passamos a palavra com votos de muita paz ao nosso querido irmão Alberto Almeida. Queridos amigos, é com imensa alegria que experimentamos a possibilidade de partilhar reflexões carinhosas à luz do pensamento espírita em mais uma semana que se consagra em Vitória da Conquista para o nosso país e para o mundo, reverenciando o sentido da vida. Encontrei-te, peregrino das estrelas, e emocionado perguntei-te a respeito de quanto tempo eu necessitaria para cobrir a distância que media entre ti e mim. O teu silêncio, como resposta, aturdiu-me, refazendo-me da surpresa, porque te admiro e respeito, voltei a indagar-te. Conquistador dos astros,
Quanto tempo me falta para alcançar-te? Fitaste-me sem resposta, e descestes da minha face os teus olhos até os meus pés. Acreditando que havias perdido a audição, interroguei cantando: ó triunfador, falta-me muito tempo para alcançar-te? Não me deste importância. Foi assim que eu saí em disparada de luz. E então eu ouvi a tua voz, que me dizia: agora que contacto a tua velocidade, na busca dos sóis, digo-te que já estás comigo, porque tu logras diluir-te em claridade benfazeja. A poesia nos traduz a excelência da nossa busca pela divindade, por aqueles que se colocam na posição de quem reflete a divindade. Há uma ânsia em a natureza como um todo gravitar em torno de Deus. E aqueles que somos seus filhos, buscamos-lhe. E aqui e acolá miramos alguém que possa refleti-lo com grande fidelidade, para podermos fazer esse caminho de acesso num sentido de vida que logre estabelecer plenitude. Jesus representa essa referência, esse modelo, esse paradigma através do qual nós podemos acessar a divindade. Buscar Jesus e poder experimentá-lo em nossa existência faz-se mediante uma atitude e não uma contemplação. Elabora-se a partir de um movimento de luz, cuja claridade se nos vincula à natureza cósmica com que Deus se expressa no universo. Jamais poderemos lograr sermos como Deus, porque Deus é o absoluto e nós somos o relativo. No entanto, é possível nos identificarmos com Ele pela sua natureza, e quando exercitamos a amorosidade, nós logramos fazer essa conexão divina, essa identificação com o Criador, e nos sentimos uno com Ele, porque estamos vibrando na sua excelência, que é a expressão do amor que se manifesta do átomo aos serafins. É, portanto, nesse viés que o Espírito logrou estabelecer essa poesia em que o diálogo se estabelece na busca do discípulo que procura encontrar aproximação com o Mestre, mas recebe dele apenas o silêncio, aguardando que uma movimentação pudesse ser feita a fim de que, em sendo de qualidade amorosa e expressando-se luminosamente, pudesse assim, então, fazer um nexo com aquele que o discípulo buscava na representação do espelho fidedigno, expressando e espelhando o Criador. Essa é a grande viagem que deveremos fazer na direção da divindade. Mergulhados dentro dela, vamos nos tornando cada vez mais conscientes do divino, à proporção que vamos expandindo-nos evolutivamente. Nada está fora de Deus, mas nem sempre guardamos a consciência dele, e só podemos fazê-lo quando nós conseguimos estabelecer o passo seguinte, alinhado com as suas leis, para aí então desfrutar dessa
natureza divinal que nos faz sentir filhos do Pai. Faz-nos sentir nessa relação de coexistência e faz-nos sentir plenos em todos os reinos da natureza. Quando o diamante brilha ao toque da luz, é uma reverência à divindade. Quando os vegetais desabrocham da terra e se esgueiram procurando, através das brechas, o sol, através da sua luz, nós estamos aí, nessa expressão, buscando, nesse nível evolutivo, a divindade, a conexão com ela. Quando os animais, no alvorecer, estabelecem os cantos variados e se multiplicam em movimentação extraordinária, temos aí uma sinfonia dos pássaros, buscando reverenciar a divindade conectadas com as leis cósmicas representadas aí também no amor. Quando, portanto, um homem logra colocar-se no reino hominal e exerce uma atitude amorosa, ele, nesse momento, consegue estabelecer um nexo filho-pai e consegue experimentar a divindade nas suas entranhas, já que ele traz a divindade dentro de si, desde o átomo, pelos cristais, pelo diamante, pelos vegetais, pelas flores, pelos animais, e ela deságua nesse processo evolutivo no homem a caminho da sua angelitude. É o ato de amor que faz com que a natureza pulse em sincronicidade com a divindade. Não foi sem razão que Jesus fez essa alusão ao lírio que veste-se, que nem Salomão em toda a sua glória se conseguiu trajar como algum deles. Fez referência aos pássaros, às aves, que conseguem manter a sua coexistência em regime de equidade, na sabedoria do concerto da ecologia e, cumprindo o seu dever, expressando-se harmonicamente com a lei divina, ela comparece participando dessa grande orquestração cósmica. Mas aqueles que somos os espíritos, agora já individualizados, as almas que somos, depois de uma longa jornada no campo do amor, no mineral, no vegetal, no animal, agora logrando estabelecer a conexão com o reino nominal, somos chamados pelo livre-arbítrio a fazermos uma integração dentro da natureza de uma forma co-criativa, ou seja, onde o filho, ele reverbera o pai, ele repercute o pai, e assim, integrado na natureza, o espírito, encarnado ou desencarnado, sincroniza com a divindade quando exerce o amor. Mas o amor é uma escolha para que este ser que somos possa ir desabrochando mais intensamente. Quando ele contraria as leis divinas, nega o amor, surge então um desconforto. E ele, pelo seu livre-arbítrio, é chamado a reavaliar a sua movimentação, porque já que tudo conspira para a unidade divina, como disseram os espíritos Allan Kardec, já que tudo rege-se por Deus, que a tudo governa, e tudo circula em torno desse ponto gravitacional chamado Deus, é natural que quando o homem ele faça escolhas infelizes, ele saia da órbita da harmonia e sinta um desconforto, que o Espírito Paulo haveria de dizer a Allan Kardec, de que é para desgostar daquela movimentação, a fim de que ele possa retomar a observância das leis,
atuando ativamente como um coparticipante, observando o bem, o belo, o justo, o bom. É assim que a natureza se expressa, convidando-nos a um exercício de um amor crescente. Mas é natural compreendermos que, assim como viajamos do mineral na direção da perfeição relativa que será possível alcançar, nós, enquanto estagiamos evolutivamente no reino nominal, nós experimentamos fases, experimentamos etapas, graduações, e também experimentamos, nas nossas escolhas, a possibilidade de avaliar se nós estamos sintonizados ou não com a divindade. Portanto, todos aqueles que estamos reencarnados, somos chamados a fazermos uma avaliação do quanto o exercício da amorosidade está se planificando a cada dia um pouco mais, o quanto estamos seguindo para o degrau posterior e o quanto estamos vencendo-nos a nós mesmos para alcançar uma expressão mais magnífica, mais ampla, mais extraordinária do exercício do amor, observando as leis naturais da vida, que são as leis de amor, que se expressam na matéria e que se expressam na dimensão dos espíritos, do espírito, e que, portanto, impregnam os diversos universos, o cosmo. É assim que eu e você somos chamados a fazermos uma reflexão plausível, a fim de avaliarmos como estamos em relação ao amor. Porque é natural compreender que, no início, nós estamos quais espíritos infantis ou crianças em relação à mãe, aguardando o despertar do amor. E nesse processo evolutivo, é natural compreendermos que o espírito, ele espera ser amado, ele precisa ser nutrido. Como a criança precisa ser nutrida pela mãe, muitos de nós experimentamos esse momento de aguardo, de fecundação, da maternagem, da paternagem cósmica, a fim de que possamos sair desse estágio inicial do campo da amorosidade, no qual nós estamos muito egoicamente exercendo o amor, ou seja, nós estamos necessitando ser amados, estamos desejando ser amados. É a imagem do amor a si grega, posta por Narciso, que contempla nas águas a sua própria imagem e olha o mundo externo especificamente para poder atendê-lo. O outro parece que não existe como uma pessoa, é um que, não é um quem. E aquele que vive na vida experimentando a necessidade de ser amado, tal como uma criança, aguarda que tudo funcione em prol de si. É um movimento de egocentrismo, de egoísmo, natural, como Allan Kardec propôs na fase inicial do processo evolutivo, na Obras Póstumas, que traz naturalmente essa análise evolutiva do ser que sai do egoísmo para o altruísmo, para o amor pleno. É natural, portanto, contemplar de que essa é uma fase do nosso processo evolutivo. Não é desejável, no entanto, que permaneçamos nela, ficando fixados num narcisismo, achando que é amor. E, viajando no processo da evolução, às vezes teimamos em ficar nessa experiência e ela se satura e começa a haver o desconforto. Começam a haver dores, doídas, o sofrimento da linguagem de Paulo, para que desgostemos disso e façamos um outro movimento em relação ao amor. Mas quanto de nós, se não de uma forma completa, relativamente, aqui e acolá, funcionamos como uma criança, desejando apenas ser amados. Como Narciso, que apenas contempla a sua imagem, achando que o rio, o lago, as águas, servem-lhe apenas para lhe cultuar a imagem, a face,
o corpo. Quantos de nós estamos nesse estágio do amor demoradamente e já precisando fazer um outro movimento? Precisamos sair. Queremos que as pessoas nos atendam, que as pessoas nos compreendam, que as pessoas nos sirvam, que a natureza funcione a nosso favor. Reagimos quando algo não funciona em prol de nós mesmos. Se chove quando a gente não está desejando chuva, se faz frio quando nós estamos aguardando o calor, ou se faz calor quando desejamos o frio, e a gente reclama, briga com as intempéries, briga com a natureza, briga com a mãe, briga com o pai. Estamos quais crianças que só olham para o seu universo infantil, achando que tudo são coisas que devem lhe atender. Este é o amor narcísico. Um amor que, na perspectiva grega de A República, que faz um discurso sobre o amor, está posto, está defendido como uma possibilidade do homem se relacionar com essa lei cósmica. E Narciso é um dos encaixes, um dos olhares que se propõe na Grécia para o amor a si mesmo, mas que está travestido naturalmente pelo narcisismo que coroa o comportamento de muitos de nós, que ficamos afervorados a essa necessidade de reconhecimento, de elogio, de bajulação, enfim, que ficamos dependentes desse tipo de comportamento como se só nós existíssemos no mundo e tudo mais, o lago, as águas, servisse apenas para nos cultuar, nos reverenciar. É um amor a si mesmo atrapalhado, imaturo, que com o tempo gera dor, gera sofrimento. Há que se fazer um outro movimento, um movimento de soltura, para perceber que há um outro, há uma outra pessoa, há um quem, não apenas um que. Um quem significa alguém, com quem eu tenho que me relacionar. Esse é um outro estágio, no qual a gente começa a reconhecer que há pessoas que também precisam ser amadas. E aí a gente começa a fazer um movimento de troca. A gente dá 1, mas quer 5 de volta. A gente oferece 2, mas quer 20 de volta. Ou seja, a relação é uma relação desproporcional. Nós nos colocamos como pessoas prioritárias, prevalentes, com direitos especiais. Então a gente já sabe que os outros também precisam ser amados, precisam ser reconhecidos. A gente começa a romper com o egoísmo. No entanto, ele ainda se demora, porque parece que nós somos pessoas diferentes em relação aos outros e temos um grau de prioridade, temos uma prevalência em relação aos outros, precisamos ser atendidos. E começamos a viver um amor desproporcional. Quando encontramos alguém que nos nutra, a gente é capaz de devolver amor, mas sempre muito aquém daquilo que nós recebemos. E aquilo que nós recebemos, nós achamos que está tudo certo, que é um direito. É que nem o jovem quando é amado pela mãe. Ele pensa que ele ama a mãe, mas ele não ama a mãe como ele pensa que ama naquela magnitude. O exercício do amor dele, na verdade, está em ser amado. Então, quando a mãe lhe dispensa atitudes, cuidados, atenções, e ele confere e aceita, ele acha que está fazendo o máximo pela mãe. Ele não reconhece que a mãe ou o pai está lhe dando um amor grandioso, manifesto em diversos semblantes, e ele fica ali naquela posição achando que é ele. Ele confunde, ele não se dá conta de que ele está recebendo muito. E o ato de poder acolher e dizer obrigado, ou fazer uma pequena devolução, nada mais é do que uma gratidão mínima. Ele não tem percepção. O nível de consciência evolutiva dele não lhe permite entrever que o outro é um outro igual a ele, é filho tanto quanto. E nas relações com o irmão, nas relações com os amigos, nas relações no grupo espírita, ele funciona do mesmo jeito. Ele quer sempre regalias. Mas por que regalias para ele? Porque ele não consegue ver de que ele vive num sistema de fraternidade onde todos somos irmãos e precisamos gozar de relações mais equânimes. Ele não consegue perceber isso. Mas ele já deu um passo em relação àquele outro que é tão egoísta que não vê ninguém. Parece que o mundo é uma coisa que tem que lhe servir.
mas o processo evolutivo é inevitável. Há que se fazer um outro passo, porque quem se demora muito nessa instância de perceber o outro, mas fazer uma devolução sempre muito aquém e desproporcional ao que recebe, começa a sentir um desconforto interno, satura-se e sente a necessidade, que está na lei do progresso, de avançar no campo do amor. E é quando a pessoa sai e começa a ver o outro como outro igual, está no mesmo nível de direitos, e de que o Pai é o Pai nosso, é o Pai de todos. Há, portanto, uma percepção que se coloca agora numa perspectiva de equanimidade. Eu vejo o outro como alguém que caminha comigo. E aí eu sou chamado a fazer uma partilha, a viver a cumplicidade, a experimentar uma reciprocidade na troca. É um exercício de amor mais profundo, grandioso, porque é o amor que envolve o ombreamento, o dar as mãos. Se o primeiro amor é alguém que quer ser carregado pelo outro, se o segundo é alguém que quer ser puxado pelo outro, nessa terceira perspectiva consciencial, o amor é esse do entrelaçamento. Eu e tu, numa relação profunda de amor. Sejamos casais, amigos, sejamos sócios, sejamos irmãos numa mesma família, sejamos pai e filho já na madureza, estabelecemos uma relação de amor olhando-nos como espíritos, merecedores de profundo exercício daquilo que há de mais sagrado, que é o amai-vos. É o exercício do amai-vos. Eu vejo que há um próximo, e esse próximo de quem eu crio uma relação de proximidade física ou de proximidade emocional, me enseja uma troca, na qual eu e tu nos ombreamos, nos apoiamos, numa relação de intimidade, de cumplicidade, de reciprocidade amorosa. São as relações mais gratificantes, porque elas são relações maduras. É o espírito que foi escalando os diversos níveis de consciência e agora está nesse status que revela um amor grandioso, que antecipa um quarto e última etapa no desenvolvimento do amor, no nível em que nós nos encontramos de evolução, que é aquele proposto por Jesus, quando, em amando os discípulos e dizendo a eles que eles deveriam ser reconhecidos pelo amor que nutrissem um pelo outro, de que eles deveriam fazê-lo, tanto quanto possível, um exercício desse amor para amar tal como ele, Jesus, os amava. Então esse é o amor ágape, é o amor sublime, é o amor sacrificial, ou seja, sacro, sagrado. É o amor do jugo leve, é o amor de entranhas divinal, é o amor de ampla conexão cósmica, é o amor que se gratifica doando-se, é o amor que se realiza realizando a partilha com os outros, é o amor doação. Esse amor, ele é experimentado por alguns de nós, ainda que como lampejo, porque para reunir esse amor na sua totalidade da vivência do espírito, somente as almas que já se engrandeceram e que marcaram a Terra com o seu comportamento luminoso, trazendo a expressão do amor como uma marca universal. Nós outros não. Nós trazemos lampejos, lusco-fuscos desse amor. Quando uma mãe levanta-se à noite para atender o seu bebê que chora, ela não contabiliza as horas, ela faz gratuitamente. Ela faz sem, de modo algum, considerar de que ela não dormiu nada nas noites anteriores. Ela levanta outra vez cansada e supera o cansado para atender um filho. Nos dias anteriores atendeu os outros e ela vai atendendo num amor ágape, num amor cósmico, num amor que tem essa magnitude
que se realiza no processo sublime da doação. Quantos experimentamos aqui e acolá a manifestação desse amor, desse exemplo que citei maternal, no qual essa atitude, ela surge como um lampejo que extrapola os limites do comum, numa relação de amizade, num atendimento na via pública a alguém, num parente que atende a outrem, numa perspectiva de necessidade, e ele o faz com leveza, com simplicidade, sem nenhum esforço, porque o amor já está escoando de dentro de si, naquela área na qual ele é chamado a exercitar, e ele o faz com tranquilidade. Às vezes, em relação às coisas materiais, o extremo desapego. Às vezes, é o processo da cumplicidade, no acompanhamento. A pessoa vai ao hospital, fica ali e o faz. Dia após dia. E, numa atitude de acolhimento, não reconhecendo o cansaço físico, passando por cima, às vezes, de carências materiais, acompanha alguém num sublime gesto de amor crístico, de amor cósmico, demonstrando nessa circunstância a conexão com a divindade. É assim que eu e você temos aqui e acolá a manifestação desses 4 tipificações de amor. Aquele primeiro, mais egoísta, o segundo, que consegue visualizar o outro, mas sempre se sente com preferências, o terceiro, que já consegue ver a equanimidade e partilha numa comunhão, e o quarto, que doa-se, que se realiza na gratuidade do amor, que celebra a sua conexão com Deus, como o sol que se oferece plenamente sem contabilizar os seus raios, como a lua que repercute a luz do sol e que também, de modo algum, faz qualquer avaliação para que o seu magnetismo lunar seja oferecido para a Terra. São assim as almas que ganharam essa envergadura do amor. Nós estamos como um mosaico dessas 4 expressões, guardando matizes variados dessas tipificações do amor. Por isso cabe avaliar o que está nos impedindo de amar um pouco mais, sem a expectativa de poder ter um amor cósmico, de prontidão, prontamente, magicamente, ou de uma forma miraculosa, porque isso não existe. Tudo em a natureza, como diria Jesus, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, que Emmanuel analisa com prontidão. Há sempre um espírito de sequência na natureza. Então, respeitando a nossa sequência, o nosso nível de consciência, o padrão é onde que nós nos encontramos, e os pedaços que guardamos desse ou daquele tipo de grau do campo da amorosidade, nós precisamos nos perguntar: o que está nos impedindo de avançar, de amar um pouco mais, nesta ou naquela circunstância? O amor que se manifesta materialmente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, socialmente. O que é que está nos impedindo de amar um pouco mais? Há, portanto, uma compreensão que é indispensável posta no início da nossa fala no poema. Quando nós nos manifestamos egoicamente, nós queremos receber da divindade o ponto do exercício do amor para que possamos nos projetar na felicidade. Mas, quando nós saímos para uma movimentação de luz, quando nós buscamos os sóis, os astros, a luz, nós fazemos um movimento de amor. E esse movimento de amor promove claridade, segundo a poesia, significando, numa relação, para a nossa compreensão didática, do ego e do self. Ou seja, do homem, só homem, matéria, e do espírito que está vestido de homem. Está a natureza humana. Quando nós olhamos essas 2 perspectivas, nós vamos entender, então, aonde nós precisamos avançar. Porque, às vezes, nós estamos só homens e mulheres, egoicamente, e tisnamos a natureza do amor, maculamos a expressão da nossa afetividade
quando nós introduzimos recursos, conteúdos, que se manifestam disfuncionalmente em relação à qualidade do amor que deve ter, já que o amor é uma expressão que vai ganhando pureza na medida que ele vai se desenvolvendo nessas 4 etapas. Quando nós confundimos o amor com posse, quando achamos que possuindo um filho, uma mulher, um homem, nós amamos. Amor não é posse. O amor solta. O amor confere liberdade. O amor não se apega. Quantas mães dizem que amam os filhos e manifestam contaminadamente o seu amor com uma superproteção nos filhos. Essa superproteção infantiliza os filhos. E ela diz, ninguém ama mais os meus filhos do que eu. Pode amar igual, mas mais do que eu, ela às vezes não se dá conta de que ela está fazendo uma fala em cima de um comportamento que não é amor, é superproteção. E ela o faz porque ela ainda está num estágio bem pequeno. Ela não ama o filho pelo filho, ela ama porque ela quer ser reconhecida como uma grande mãe. Ela quer receber elogios. Há um traço de narcisismo, há um traço da segunda etapa do amor, onde ela quer ter prevalência nos elogios. É um amor ainda muito egoísta, muito egóico. Ela quer que o filho brilhe para que seja reconhecido que ela o fez brilhar. Ela não atende o filho pelo filho, ela atende o filho para que ela seja consagrada como uma boa mãe. Não é nenhuma crítica, é apenas uma ocorrência de que, às vezes, nós estabelecemos uma relação de posse e achamos que amor e não é amor, porque toda superproteção é negativa, como é negativo o abandono e a rejeição. O cuidado é um exercício de amor que está numa boa medida, na medida justa. Quando nós cuidamos do nosso filho, amamos o nosso filho, para que ele, enquanto espírito, possa fazer a sua trajetória melhor para a sua evolução. Mas quando nós o superprotegemos, como pai ou como mãe, e queremos que ele escolha a profissão que nós achamos que vai ser rentável, ou através da qual nós vamos nos realizar. Porque se nós quiséssemos, por exemplo, ser engenheiros ou médicos, aí a gente quer que o filho seja engenheiro ou médico, porque nós não conseguimos ser. Fizemos um esforço e não conseguimos. Aí a gente quer se realizar pelo filho. E a gente mutila o filho, que é o espírito que reencarnou, que tem uma outra vocação. E às vezes ele se desvia para nos atender o nosso egoísmo de pai, egoísmo de mãe. E nós achamos que estamos o máximo porque conseguimos que ele se formasse naquela profissão, que é a profissão que nós não conseguimos nos formar. E queremos nos realizar através deles. A gente não se dá conta de que isso é uma violência psicológica sutil. Ou é um amor que está mesclado de narcisismo, que está mesclado de sentimento de prevalência, que está mesclado de não respeito ao espírito que veio como meu filho. Eu olho mais para mim do que para ele. E assim faço uma movimentação inadequada. Mais tarde vem o sofrimento, as reclamações, as lamúrias. O filho vem dizer porque ele é um mau profissional, ou porque ele abandona a profissão, ou porque ele entrega o canudo para o pai e vai fazer o que ele precisava fazer, ou para a mãe. Veja que amor não é posse. Mas quantas vezes nós confundimos o amor que ainda deixa de brilhar mais intensamente, porque nós achamos que amor é ciúme. Há quem diga, inclusive, não, o ciúme é o codimento do amor. Lê do engano. Ciúme, os espíritos disseram a Allan Kardec, é um verme corroedor, como a inveja, em O Livro dos Espíritos. Quanto mais ciúme, mais insegurança. Ou um sentimento de posse que faz eu, através do ciúme, tentar segurar alguém. O ciúme, como resultado de um trauma que sofri. E agora, através do ciúme, que eu expresso como se fosse amor, não reconheço de que ele, às vezes, chega ao nível da patologia. Como vi certa feita um cidadão que me procurou, septuagenário, com a esposa, para tratar do ciúme. E começou a dizer que ele veio tratar do ciúme. É incomum uma fala de um homem dessa idade falar de ciúme. Porque com o tempo, com a idade, o ciúme tende
a perder força em função do próprio estado físico do casal. E a esposa então disse: doutor, eu não consigo olhar para o lado no automóvel, porque ele tem ciúme que eu olhe para o lado. E eu achei aquilo muito estranho. Era um casal diferente. E ele disse-me: eu não aguento mais ter o ciúme que tenho. Olha, um homem para dizer isso, septuagenário, do lado da mulher, é muito difícil. E nós começamos a cuidar dele. E ele foi para uma experiência, num dado momento, através da psicoterapia, seguidamente, ele foi para uma experiência de recuperação de uma memória que justificava o seu ciúme, que a princípio fora tomada como se fosse amor. Ele vira o seu pai ser traído pela mãe com o melhor amigo do pai, quando ele tinha 7 anos. O trauma foi tão intenso que ele bloqueou aquela lembrança. Cresceu bem apessoado, com muitos recursos, não sabia pelo quê. Tinha uma grande aptidão para seduzir as mulheres, conquistá-las, usá-las e descartá-las. Ele não se dava conta de que era uma vingança que ele fazia internamente da mãe, que guardava inconscientemente esse input, esse comando. E ele assim foi fazendo. Selecionava as mulheres mais belas para seduzi-las e para depois descartá-las. Era a raiva contida de uma traição que ele não lembrava. Até que chegou num dia em que ele precisava casar para ter filhos. Então ele foi escolher uma mulher. E ele escolheu uma mulher bem feia. E eu vi essa mulher, ela era horrorível. Mesmo escolhendo uma mulher bem feia, segundo a cultura dele e nossa, ela não se viu livre do ciúme, que era resultado de um trauma. Viveu uma vida muito difícil em função do ciúme. E ele não se dava conta de que o medo que ela o traísse era o medo de que se repetisse aquilo que aconteceu com a mãe dele. Agora, na psicoterapia, ele entendia qual era a causa e agora esvaziava esse ciúme. E a esposa declinava daquela ideia de que, pelo menos no princípio, de que ele a amava tanto que ele queria guardá-la só para ele. Não era por ele, era um amor que foi envenenado pela mãe, pela traição, que agora ele transferia para a esposa numa relação conjugal patética. Ciúme não é amor, é problema. É um outro conteúdo que contamina o amor. Há outros que entendem e qualificam o amor e não se dão conta de que o amor não é sexo. Fazem do sexo sinônimo do amor. E até dizem, vamos fazer amor, é fazer sexo. Porque fazer amor, como dizia outro dia um amigo em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu e a minha esposa fomos fazer amor na sexta-feira lá na praça. Aí eu olhei para ele, ele começou a rir, porque ele observou que eu observei que ele queria fazer um jogo de palavras comigo. E ele então sorriu e disse, nós vamos distribuir sopa. Isso é fazer amor. Mas algumas pessoas confundem sexo com amor e acham que fazendo sexo estão fazendo amor. Às vezes é só sexo. Às vezes é sexo com amor. E cabe, está tudo muito bem. Mas quando o sexo é substituído pelo amor, ou ele toma lugar do amor, ou ele nubla o amor fica comprometido. Há muitas pessoas que acham que amam o outro, mas não amam o outro. Amam o corpo do outro, a beleza física. Depois que no processo da coabitação e da convivência, quando a idade vai chegando, a pessoa declina do amor. Não declinou do amor. Ela deixou de apreciar um corpo que foi perdendo as linhas. Ela amava mais o corpo do que a alma. Às vezes amava também a alma, mas às vezes amava só o corpo. Por isso, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, fala do casamento de corpos e do casamento de almas, que os primeiros estão condenados à separação, os segundos seguem. Muitos confundem o amor com o prestígio popular, o status, a fama. Se aproximam de alguém e pensam que amam aquele, nem conhecem aquele alguém. E buscam aquele alguém na expectativa de poder desfrutar de um amor
que não é amor. É amor pela projeção, é amor pelo prestígio, é amor pelo que a pessoa representa. O amor só nasce da convivência, do estar ao lado. Ninguém pode amar um ator ou uma atriz porque vê na televisão encenando ou cantando. A pessoa pensa que ama, mas quantas pessoas casam com a voz que canta? Não casam com a pessoa. Casam com a representatividade social dela na sociedade, mas não casam com a pessoa. Fazem alpinismo social, às vezes é consciente, às vezes é inconsciente. Então, amar alguém não é amar os seus títulos, não é amar o seu corpo sarado, não é amá-lo sexualmente, não é amá-lo pelo ciúme, não é amá-lo pela posse. Quantas pessoas acham que ama alguém, mas na verdade tem carência. E quando alguém lhe dispensa atenção, a pessoa sente que ela está sendo amada, e não está sendo amada do jeito que ela está pensando. A pessoa está apenas atendendo, cuidando dela. Mas ela se sente amando porque, na verdade, não teve o amor do pai ou da mãe ou de ambos, e agora, diante desta mulher ou deste homem, se entrega, confundindo carência com amor. Carência não é amor, é buraco, é falta, é ausência. É verdade que amor é plenitude, mas o carente não pode achar que ele está sentindo amor pelo outro. O outro pode estar cuidando dele amorosamente, um amor romântico ou não. Mas a pessoa que está carente acha que ama o outro e não ama. Ela está carente sendo atendida pelo outro como aquele amor da primeira instância e que a pessoa sente a necessidade de ser amada. A pessoa pode amar o outro e ser carente? Pode, tudo bem. Se ela puder compreender isso muito bem, que ao lado do amor que ela tem uma carência muito grande que ela precisa estar olhando, para não confundir de que tudo isso é amor. Porque a confusão nos leva a perturbações no processo relacional. Carência não é amor, como dependência não é amor. Nós achamos que alguém nos ama, mas nós somos dependentes do pai, de um amigo, e a gente acha que a pessoa nos ama, ou que a gente ama alguém. Na verdade, é uma carência que eu tenho, e que o outro, uma dependência que eu tenho e que o outro atende, que pode vir misturado com carência. E essa dependência me faz estar pendurado na pessoa, achando que eu a amo, mas eu não a amo, eu a tenho como uma pessoa que me nutre a dependência. E pode estar razoável, mas eu preciso me dar conta disso para ir superando a carência, superando a dependência. Vejam quantas coisas podem estar misturadas ao amor. Há, nas relações das mulheres chamadas madas, as mulheres que amam demais, em que elas se vinculam aos homens e sofrem violências. Elas se colocam aos pés desses homens, são agredidas, são desqualificadas, mas não os abandonam. A tal ponto de procurar psicoterapia, de procurar um grupo chamado MADA, onde elas se ajudam entre si, porque elas são incapazes de poder ter a dignidade própria, cedendo a alguém que as manipula a mãos cheias. É um relacionamento de duas pessoas que não se amam. A mulher procurando o amor através da barganha e perdendo toda a dignidade para que o outro lhe dê migalhas de amor. E o outro é um narcísico. Ele fica com aquela mulher, relacionando-se com ela, pisa nela e acha que ele está sendo adorado, amado. Ele não está sendo amado, ele tem uma mulher disfuncional, que lhe quer migalhas de amor, de atenção, de cuidado, mas que não se ama. Ela tem um processo chamado heterofobia. Ela não se gosta. E ela, como não se gosta, ela quer que alguém a goste dela para ela poder achar que ela tem valor. E ele é um narciso. Ele não consegue visualizar ninguém. Ele quer saber só de receber, de receber, de receber. Não importa aquela mulher, tanto é que ele pisa nela. É uma relação muito difícil de ser rompida, que se transforma muitas vezes numa relação sadomasoquista. É, portanto, as disfuncionalidades do amor. O amor não é sexo, não é carência, não é dependência, não é amar o corpo, né? Não é amar os títulos, não é amar o dinheiro, que às vezes nós confundimos, não é amar o que a pessoa representa.
Nós, por exemplo, que estamos nas exposições das falas espíritas, a exemplo dos outros comunicadores das outras religiões, das diversas religiões, e aqueles que estão no palco representando o canto, o teatro, a poesia, todas as pessoas, o professor que está dando aula, essas pessoas que estão na visibilidade, elas às vezes experimentam a paixão dos outros, que os outros acham que amam, mas é apenas um apaixonamento. E é um apaixonamento que não tem nada a ver com a pessoa, porque ele não conhece o professor, não conhece o expositor, não conhece o cantor. Eles se apaixonam. E é curioso que a pessoa é capaz de fazer loucuras em nome da paixão. Paixão não é amor. Allan Kardec deixaria isso bem claro com os espíritos, sinalizando em O Livro dos Espíritos, lá na questão 907, que a paixão ela evolui para se transformar num sentimento, mas ela não é amor. E quantos pensam já que amam, mas estão apenas apaixonados por uma imagem, por uma figura. Eu lembro-me, certa feita, uma jovem, eu era muito jovem, comecei a falar e ela se apaixonou nesse sentido que eu estou dizendo. E ela dizia, eu amo você. Eu sabia que ela não me amava, porque ela nem me conhecia, como é que ela podia me amar? E ela disse, eu vou e viajo com você para onde você quiser. Eu abandono o meu emprego. Olha, imagina, ainda queria abandonar o emprego para que pudesse carregá-la naturalmente. Se ela ia abandonar o emprego, ela disse, olha, eu vou pegar meu emprego e ajudar... Não, não era isso. Eu vou com você para onde você for. Eu percebi que era uma loucura, tipo paixão, que a pessoa fica cega. E, naturalmente, tomei os cuidados, porque eu sabia que aquela moça não só não me amava, mas estava perdidamente apaixonada e muito complicada, e provavelmente com interferências espirituais associadas. O que é amor em mim pelo outro? O que eu amo em você é uma parte de você ou é você? Uma mãe que ama um filho, ele pode estar na drogadição, ele pode estar preso. Ela o visita porque ela ama o filho. Ela não ama o corpo do filho, as notas do filho, os títulos do filho. Ela ama o filho. E vai e não abandona os filhos no cárcere, depois de ter cometido um crime. Essas amam. A pergunta que não quer calar é, o que eu amo em você? Eu amo uma parte de você, um pedaço de você, algo que representa você, ou eu amo você, a sua alma? O que ama em mim? Eu amo você ou é a minha carência que me faz pensar que eu amo? É o meu desejo sexual que faz pensar que eu amo você? É meu interesse por projeção social que me faz pensar que eu amo você porque você é uma pessoa de projeção social? Essas perguntas não são para a gente ficar culpado. Aliás, a culpa é um dos conteúdos mais frequentes que a gente pensa que é amor. Muitas pessoas se dedicam a outra por culpa. Amam, mas tem culpa misturado. E fica um amor pesado, um amor difícil, porque a pessoa quer tanto ajudar o outro que não consegue deixar que o outro tenha liberdade, não consegue respeitar o outro. Se o outro se equivoca, a pessoa sofre junto, porque ela tem culpa. Ela ajudou o outro a cair e hoje ela veio para reerguê-lo. Ama, mas tem culpa junto. E todas as vezes que o outro derrapa, ela expressa o seu amor, mas vai uma culpa junto na queda do outro, porque lembra a queda do passado. Nós precisamos, sem nenhum processo de julgamento, mas de análise, autorreflexão, como propunha Santo Agostinho. O que ama em mim? Que parte de você eu amo? Eu amo você ou eu amo um traço de você, um pedaço de você? Ou eu amo você de verdade? O que ama em mim é um pedaço de mim ou sou eu que amo você? Porque o amor que vai amando progressivamente, ele vai se tornando cada vez mais incondicional. E quanto mais eu me der conta desses pedaços de mim que eu acho que é amor, mas não é, e que tisnam, contaminam, impregnam o meu amor, às vezes, de uma forma negativa, maior é a minha capacidade de me transformar e de poder amar você melhor, você que é meu filho, minha esposa, meu esposo, meu pai, meu amigo, meu companheiro de trabalho, meu companheiro de centro espírita, de igreja, de centro comunitário. Quanto mais eu enxergo-me, eu vou podendo ampliar o meu amor, porque eu vou trabalhando as minhas encrencas, eu vou trabalhando o meu ciúme, eu vou trabalhando a minha inveja que eu tenho de você.
eu vou trabalhando a dependência que eu tenho de você. Enfim, eu vou me trabalhando. E quanto mais eu posso olhar para você, para poder avaliar o que eu sinto por você, que é meu filho, minha esposa, meu amigo, meu pai, meu irmão, maior é a minha capacidade de poder amar você mais intensamente, mais amplamente. Porque às vezes eu amo um filho pelo traquejo que ele tem, só tira nota boa. Então eu amo isso porque eu amo meu filho porque ele tira muita nota boa. E eu não me dou conta que o meu amor está restrito a isso. Eu preciso ampliar esse amor por esse filho. Não é só porque ele tira nota boa que eu devo amá-lo. Eu devo amá-lo pelo que ele é. Então, quando eu enxergo isso, eu crio condições para ampliar o meu amor numa perspectiva muito mais abrangente. O Espiritismo é uma doutrina que não reforça a culpa, reforça essa consciência, autoconsciência, autoconhecimento, e nos habilita, abre espaço para que a gente possa se amar um pouco mais, para amar o outro um pouco mais. E amando o outro e amando a si, nós encontramos a divindade. E nos identificamos por natureza com ela, através do amor, e nos sentimos mais impregnados por Deus. Percebemos Deus nas nossas entranhas e nas nossas movimentações. Percebemos Deus dentro e fora. Esse olhar que o Espiritismo nos convida é para que possamos dar um novo sentido à nossa vida. Uma vida sem amor não tem sentido. Mas o indivíduo que se desconecta do amor, ele está muito doente, muito embora ele não possa ter nenhuma patologia física. Porque nós somos filhos do amor. É da nossa natureza intrínseca o amor. Mas nós estamos tão, às vezes, conectados no ego e desconectados do self, do Deus, com o D pequenininho que somos, que nós nos perdemos de nós mesmos e achamos que a vida não tem sentido. Eu quero dizer a você, caro internauta, que você foi feito de amor para amar. E o que você ama já é bom, mas pode ampliar. E de que se há algum colapso na tua existência, algum bloqueio, alguma frustração, alguma decepção, ame mais um pouco a si. Porque quanto mais você se ama, mais você será capaz de amar o outro. Supere o narcisismo para que não seja confundido com o amor e contamine o amor. Supere a vaidade, porque o bom gosto, a boa autoestima, ela comparece como uma manifestação do amor. Mas a vaidade, que se prende apenas ao orgulho e ao narcisismo, ela é sempre nociva e nos dá um sentimento de frustração. Se você, caro amigo, sente-se que caiu num vazio e no desamparo existencial, qual acontece no mundo, eu quero te convidar para que tu mergulhes dentro de ti, guiado por Allan Kardec e por Jesus, para encontrar um sentido para a tua existência. Não tem como errar. Quem vai para dentro encontra Deus em si. Essa é a proposta que o Espiritismo nos deu, dizendo que Deus nos habita na consciência, de que nós somos centelha, clarão, nós não somos só seres humanos, nós estamos humanos. Então eu quero te convidar para um exercício de amor, a fim de que tu possas te resgatar, porque o sentido da vida é o sentido do amor. É do pássaro que canta o amanhecer. É da flor que perfuma quando surge a claridade do sol. É do brilhante que brilha quanto mais a luz se lhe aproxima. É dos grandes homens que, quando chegam na terra, são capazes de cantar o vento, a água, a terra, como Francisco de Assis. O amor é a sina da humanidade. Deixar de amar é uma escolha nossa, temporária. Reescolher e buscar o amor é alinhar-se com a divindade. E procurar a divindade no exercício de amor crescente é o nosso convite nessa noite, para que o amor mais plenamente se realizando na nossa vida, ele vai se espraiando como uma flor que se abre e perfume a tudo e a todos. Ela não escolhe quem ela vai perfumar. Aquele que vai aprendendo a se amar, vai amando o próximo, mas vai amando a natureza, os animais, os vegetais, vai amando a vida, vai amando os espíritos, os benfeitores,
os necessitados. Vai amando, porque quem ama realiza-se no amor que ama. E a sensação de desamparo cede para a relação do amparo aos outros. E o vazio cede para a plenitude, porque só o alto amor que se expressa pelo outro é capaz de promover o preenchimento do vazio existencial. Por isso, não fique contemplando, esperando que alguém venha lhe dizer o que você precisa fazer para ser feliz e amar. Siga, manifeste-se, como propõe a poesia, ensejando-nos pensar que quando nos movemos na direção da luz, nós espraiamos luz e estamos conectados com a divindade. Como bem disse o profeta, o maior profeta que a Terra já conheceu, o maior espírito que a Terra já conheceu, que nós deveríamos amar até os inimigos. Amar os inimigos é uma proposição única de Jesus Cristo. Amar o inimigo é o galardão maior de alguém que, amando plenamente, ama o oponente, ama o adversário, ama o opositor, ora por quem quer lhe matar, é capaz de respeitar as vidas que querem lhe tirar a sua. Esse status de amor, ele é alcançado quando nós fazemos uma movimentação na direção do amor. Por isso, mova-se para que a divindade lhe acompanhe os passos, conectado com a sua natureza. Por isso, o poeta disse: encontrei-te, peregrino das estrelas, e condicionado, perguntei-te a respeito de quanto tempo eu necessitaria para cobrir a distância que media entre mim e ti. O teu silêncio, como resposta, aturdiu-me, refazendo-me da surpresa, porque te admiro e respeito, voltei a indagar-te. Conquistador dos astros, quanto tempo me falta para te alcançar? Fitaste-me sem resposta. Descestes de minha face os teus olhos até os meus pés. E eu, acreditando que havias perdido a audição, interroguei, cantando: ó triunfador, falta-me muito tempo para alcançar-te? Não me deste importância. Foi então que saí, assim, em disparada de luz. Então ouvi a tua voz, que me dizia docemente: agora que contacto com a tua felicidade, na tua velocidade de expansão amorosa, na busca dos sóis, eu posso te dizer que tu estás comigo, porque tu logras diluir-te em claridade benfazeja. Muito obrigado. Nós agradecemos imensamente ao nosso amigo e irmão Alberto Almeida por suas esclarecedoras reflexões desta noite, e sua presença sempre fraterna e querida em nosso evento, que tanto nos enriquece com sua vivência e com sua sabedoria. Deus o abençoe e o envolva sempre em vibrações de saúde e de paz. Muito obrigada. E amanhã, às 11 horas, nós teremos o nosso encerramento com Divaldo Pereira Franco, que falará sobre o tema O Sentido da Vida. Nós agradecemos ao nosso bom Deus, ao doce e meigo Jesus e aos benfeitores espirituais por mais esta oportunidade de divulgação do bem. Agradecemos a honrosa companhia de vocês, amigos internautas, que estão conosco nesses dias. Somos gratos à TV Mansão do Caminho pela parceria na transmissão e também à Rádio Web Fraternidade e à Rádio Portal da Luz. E para finalizar a nossa noite, com muita ternura e muita paz, vamos convidar algumas crianças da Semaninha para uma apresentação. Desejamos uma boa noite a todos e todas e que vocês fiquem com Deus. Nos vemos amanhã em nosso encerramento,
se Deus assim o permitir. Quem foi que encheu o mar? Quem foi, quem foi, quem foi? Quem acendeu o sol? Quem foi, quem foi, quem foi? Quem fez o meu jardim? Quem plantou aquela flor? Quem pintou o céu de azul? E os beijos de toda cor? Quem foi que me ensinou o peixe a nadar e o menino a tentar? Quem foi, quem foi, quem foi? Quem fez cair a noite? Quem foi, quem foi, quem foi? E renascer o dia? Quem foi, quem foi, quem foi? Quem fez o meu jardim? Quem plantou aquela flor? Quem pintou o céu de azul? E os beijos de toda cor? Quem foi que ensinou a ave a voar e a menina a perguntar? Quem foi, quem foi, quem foi? Quem fez cair a noite? Quem foi, quem foi, quem foi?